Então vamos lá, começando a nossa gravação, esse vídeo de hoje, que vai virar também um podcast. Eu vou começar dando boa noite, porque estamos agora, nesse caso, acabou de encerrar o julgamento que ficou famoso por ser o julgamento do século, que é o julgamento do RE da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. E nós assistimos o julgamento durante a tarde e já estamos aqui reunidos para comentar, para que os nossos clientes, colaboradores, parceiros, quem vê o nosso canal no YouTube, nosso podcast, para que possam se informar com aquilo que a gente tem já extraído do julgamento. Por óbvio, em razão da proximidade entre o término e a gravação dessa conversa, alguns pontos a gente sempre precisa maturar um pouco mais, né? Então, a gente vai colocar primeiras impressões nessa conversa de agora. Gustavo Silva, nosso sócio, aqui com a gente. Adalberto Braga, coordenador do Contencioso Tributário, junto com a Rafaela Mazzoni, que é sênior na nossa área do Contencioso Tributário, e a Larissa Taveira, do nosso consultivo, esse time reunido para a gente falar sobre um julgamento tão importante e tão esperado. Quantos anos nós esperamos, Gustavo? Nós, quantos anos? Olha, eu nem tinha começado a advogar, a tese já estava sendo advogada por outros no judiciário. No STF faz mais de 15 anos que o tema é discutido, então acho que é de ser celebrado. Hoje é um dia de tomar um belo vinho, porque, pelo amor de Deus, isso deu bastante dor de cabeça para todos os contribuintes, né? Sim, em especial, né, a gente fala assim, celebrado pelo final, porque para nós a justiça que tarda, ela não é justiça, e pelos clientes, muito esperado, porque essa insegurança gera muita dúvida na hora de fazer contas do negócio, né, na hora de calcular o negócio. Então, daí a relevância desse julgamento de hoje, daí essa espera tão importante dos escritórios, mas especialmente das empresas, dos empresários. Vamos lá, então, Gustavo, pode começar. E em especial também porque o resultado veio bem próximo para a maioria das empresas, ou para aquelas que estavam mais ansiosas há mais tempo, veio bem em linha com a expectativa, né? Então, os pontos foram esclarecidos e vai conferir mais segurança, aproveitamento de créditos tributários de imediato. Acho que antes só da gente entrar na discussão em si, eu estava falando com a Larissa agora há pouco de todo esse histórico, né? E ela estava rememorando tudo que tinha passado, etc. Não sei se você quiser comentar também, Larissa. Um pouco do que a gente já falou, né, Gustavo? É uma discussão que já tem quase 20 anos, né? Chegou no Supremo, teve a repercussão geral reconhecida em 2008, e o mérito ele foi analisado em 2017. O julgamento começou no dia 9 de março, a gente já teve ali uma certa noção do que o STF ia julgar, e acabou terminando o julgamento no dia 15, né? E foi um julgamento favorável aos contribuintes de 6 votos a 4. Nessa oportunidade, teve a tese firmada foi a seguinte, que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS. Depois disso, a União, claro, ficou bem preocupada com essa decisão e com a repercussão que poderia ter, opôs embargo de declaração, diversos argumentos, mas os principais que a gente vai acabar tratando aqui, que a gente estava esperando, né, essa definição desde 2017, seria com relação a qual imposto realmente pode ser excluído, que seria o pago, né, ou se seria o destacado. E um segundo ponto também que foi abarcado nos embargos seria a questão de modulação. Vale lembrar que a União não tinha colocado essa questão de modulação em sua defesa, isso foi pontuado na tribuna, e a Carmen Lúcia, né, relatora do caso, acabou, de certo modo, autorizando que esse pedido fosse feito em sede de embargos de declaração. Nessa oportunidade, a União ela pediu algo um pouco diferenciado, que foi o efeito pró-futuro, né, da modulação dos efeitos, que seria depois do julgamento dos embargos.
a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas isso não acabou prevalecendo, e seria algo realmente diferente do que a gente vê no âmbito tributário. Então, desde 2017, todos os contribuintes estavam angustiados com essa falta de certeza, né, essa verdadeira insegurança jurídica, principalmente com relação a qual ICMS pode ser excluído. Então, vamos ver o que em definitivo ficou decidido. Eu vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha rápida com vocês, para a gente poder... O que ficou decidido, então, no final das contas aqui foi, com relação ao mérito, então, lembrando, né, tecnicamente estamos falando aqui de um embargo de declaração, então é o fisco tentando alguns esclarecimentos, ele baseia esses esclarecimentos que ele pede em supostas contradições e obscuridades que o julgamento teve lá de 15 de março de 2017, e então eles alegam que algumas coisas precisariam ser esclarecidas e tinham um propósito também de modificação do resultado do julgamento. Acabou que prevaleceu por maioria, ampla maioria, até 8 votos a 3, que não caberia nenhum esclarecimento, porque não haveria nenhuma contradição ou obscuridade. Tá? Então, o julgamento foi mantido integralmente, o julgamento de 2017, e teve duas ressalvas importantes. A primeira diz respeito a uma tentativa do fisco com relação à extensão da definição de faturamento ou receita bruta, que teve uma legislação em 2014, que alterou lá o conceito, a Receita tentava dizer que a partir de tal data isso teria mudado, e o STF esclareceu que não tem essa abrangência. Mas o principal ponto, foi o que até a Larissa já antecipou, era qual ICMS a ser excluído. Né? Então, ficou decidido que o ICMS a ser excluído é o faturado. Existia discussão entre o que era o faturado ou o apurado no mês, né? Então, para boa parte das empresas, isso afetava bastante o resultado efetivo dessa medida, né? Nesse ponto, até, Gustavo, queria falar que para a gente era muito importante, porque foi mudando muito ao longo do tempo. Então, acho que, eu não tenho certeza se foi o Fachin que mencionou, mas foi algum dos ministros com voto favorável, né, ao faturado, que antes não se discutia especificamente se era o faturado ou pago, até mudar a orientação. Aí, quando mudou a orientação, a Receita, né, a partir de 2017, em algumas decisões, veio trazendo a ideia de que seria só o ICMS pago, né, para diminuir o impacto financeiro. E a gente até teve, em alguns casos judiciais nossos aqui do escritório, algumas decisões já depois de 2017 que já formalizavam ali que seria o faturado, até porque a Receita vinha demonstrando essa orientação prejudicial ao contribuinte. E aí, tanto que o reflexo disso foi que a gente orientava os nossos clientes quando do aproveitamento, da habilitação de crédito na esfera administrativa, a pensar só no valor pago e depois, né, para a gente segregar, habilitar só o pago e depois da decisão, ou seja, agora, poder aproveitar todo o resto até chegar no valor total do ICMS faturado. Isso foi bem curioso. Acho que foi bem curioso, acho que ao longo desses últimos meses, que muitos casos encerraram, né? E muita empresa está nessa situação de que ela via o direito dela reconhecido, ela podia fazer a habilitação de crédito e todo mundo, pô, agora eu vou aproveitar o dinheiro que eu lutei tantos anos para conseguir. E aí vinha a nossa resposta, falar, pera um pouquinho, tem uma pendência no STF em julgamento ainda, a gente não sabe se você vai ter o todo, talvez você tenha um pedaço menor. E muitas empresas acabaram habilitando o crédito integral, mas não estão utilizando o crédito integral. Então, agora, a partir de agora, isso fica resolvido. Então, aquelas empresas que já têm uma habilitação do crédito integral, a partir de hoje, podem usar a diferença que não tenham usado. Aquelas que tenham usado, tiveram a garantia do que foi feito para não ter um sabor aí com uma cobrança. E aquelas que ainda não tiveram o procedimento de habilitação ou não aproveitaram, vão fazer a partir desse momento já no valor integral. Tá? Outra coisa que ficou decidida foi com relação à modulação de efeitos. Então, um comentário que a Larissa tinha antecipado
é que também foi discutido em razão do pedido feito da tribuna pela Procuradoria quando da sustentação oral, de que, dada a repercussão econômica, caberia uma modulação de efeitos, né? Aí a gente teve vários debates, eu estava discutindo com o Adalberto isso, ele estava falando, mas o que é essa modulação, né? Os clientes sempre perguntam, colocam esse tema para que a gente possa explicar. Você quer fazer um comentário, Adalberto? É verdade que a gente tem que explicar isso toda hora. Eu estou tentando arrumar um jeito mais simples de esclarecer. Mas, assim, é fácil. O STF, nas decisões, modulando efeitos, o que ele faz? Ele recorta ou no tempo, ou a maneira como é aplicada a decisão judicial. Então, assim, nesse caso, e ele tem feito, a nossa preocupação, e acho que foi até objeto de vários artigos nossos esse ano, acho que, aliás, virou um tema até recorrente nosso, para tratar de como o STF está criando um padrão para modular as decisões. Não foi diferente, chegamos no semestre PiscoFins, ele fez a mesma coisa. Fez o recorte com a data da publicação da ata, ou na verdade ele fez da data da publicação, da data do julgamento, e aí gerou-se uma discussão se seria da data da publicação da ata, que foi até um ponto suscitado pelo Barroso, e no final das contas é que prevaleceu a data de corte de 15/3/2017, ou seja, o corte no tempo do aproveitamento da tese é de que se você tem ação antes de 17, você tem um tratamento. Se você tem depois de 17, você tem outro. E aí acho que a gente vai até colocar aqui na apresentação, né? Por um, né? Até acho que é bom ressaltar isso aqui, né? E ficar uma ressalva, como a gente está falando exatamente após o encerramento do julgamento, a gente não teve acesso ainda à íntegra dos votos. Está Exato. claro no nosso entendimento que o voto da relatora trata especificamente do dia 15/3, que é o dia do julgamento, mas houve lá a ressalva do Barroso com relação à publicação da ata, e outros julgamentos do STF deste ano tratam do julgamento da publicação da ata de julgamento, que é quando torna público, para todos os fins, aquele julgamento específico. Vamos ter que aguardar um pouquinho para saber. Estamos falando aqui basicamente de 5 dias. Dificilmente, pouquíssimas empresas vão estar afetadas nesses 5 dias, mas vai ter gente que pode se preocupar com esse tópico aqui, então fica nosso alerta por conta disso, tá? A gente fez aqui um apanhado de situações que cada empresa, alguns clientes e outras empresas que querem consumir esse material, vão ter que avaliar. Então, quem tinha ação antes da data de corte, antes de 15 de março de 2017, tudo tranquilo. Pode restituir todo o período. Quando eu digo todo o período, é os 5 anos anteriores a ingresso com a ação. Então, se eu ingressei com a ação em 2015, eu posso retroagir a 2010, restituir 2010, 15 em diante até 2021. Aí vai depender se eu tive uma liminar, se eu não paguei durante o processo, se eu vou restituir mais ou menos, aí cada situação é uma individualizada. Mas está resguardado todo o período a retroatividade. Então, o STF protegeu quem se antecipou, quem tomou a iniciativa de discutir. Nós temos ações judiciais que têm 20 anos, que vai retroagir até a data que começou a ser cobrado o PiscoFins. Então, quem se antecipou lá atrás, efetivamente vai ter uma restituição e os valores são bem relevantes, tá certo? Quem entrou com a ação após a data, vai ter um corte, e esse corte vai ser... E aí quem tem ação, quem entrou com a ação após a data de corte, em 15/3/2017, ela só vai poder restituir aquilo que foi recolhido a maior a partir daquela data. Então, ainda que eu tenha entrado no dia 21, para não ter a discussão aqui com 15 ou 20, entrei com a ação no dia 21, eu não vou poder restituir os últimos 5 anos. Eu vou poder não recolher a partir do dia 21 e restituir, se eu recolhi, a partir do dia 21/3/2017. Certo? Então, ou a partir do dia 15, aí com base no que ficar decidido, tá certo? Então, essa limitação, esse é o efeito prospectivo e essa é a afetação. Agora, tudo aquilo que foi aproveitado a partir daquela data, muitas empresas entraram com a ação após essa data. Existe um levantamento que a Procuradoria entregou para o STF, para que eles
analisassem esse ponto, e eles apontam que dos 56 mil processos que existem sobre o assunto, cerca de 78% desses processos foram distribuídos após a data de corte. Então, a Receita, a Procuradoria, está entendendo agora que ela saiu razoavelmente vitoriosa disso. E, de fato, ela tem uma economia substancial com essa modulação que o STF fez. Tá? Então, quem se antecipou e fez antes tem mais para restituir. Quem fez depois ainda pode restituir. Então, a partir dessa data, eu não preciso mais pagar. Quem teve liminar, a liminar foi convalidada. Quem não teve liminar e pagou, pode restituir esse período, tá certo? Aí a gente tem algumas situações. Para deixar bem resumido aqui, e é bom, essa vitória que a Receita propõe para si, na verdade, a gente tem que deixar bem claro que e esse é um ponto de resumo, de que quem tem a liminar e aproveitou a liminar está salvo hoje, em qualquer dos cenários. Sim. Então, assim, você não está descoberto, você não tem uma exposição em função do aproveitamento da liminar. Isso tem que estar bem claro. Esse é um ponto bem importante que muita gente tinha levantado. Né? E, aliás, era uma preocupação recorrente. Não, era exatamente disso, porque valia a pena puxar esse assunto. Agora, teve situações em que a empresa ingressou com ação judicial depois do julgamento, então depois da data de corte, e a ação judicial já acabou. Então teve o trânsito em julgado. Nestes casos, existe uma certa celeuma, a gente não tem uma resposta concreta ainda, esse ponto vai ser bastante discutido a partir de agora, porque acabou o processo. Teoricamente, eu ganhei um processo, na maioria dos casos, reconhece o direito à restituição dos 5 anos anteriores ao ingresso. Então, eu tive uma ação em 2017, autorizando a restituição desde 2012, e agora o STF fez uma limitação. Só que aquela ação já se encerrou. E aí prevalece na legislação brasileira que o trânsito em julgado tem que ser respeitado, certo? Como fica nesse cenário? A gente tem a nossa posição nesse primeiro momento, ainda não tem a posição da Receita da Procuradoria de como eles vão tratar o assunto. A gente entende que a Procuradoria poderia ingressar com uma ação rescisória, que é aquela ação que é utilizada para romper um julgamento já encerrado, né? A gente fala que ela rescinde o julgado, ela rescinde a decisão, ela poderia caber a partir de agora por mais 2 anos, então eles teriam que ingressar com essa medida, e todos os efeitos deveriam ser feitos a partir da data em que se encerrar esta rescisória. Por conta de uma previsão do Código de Processo Civil, os efeitos de uma rescisória só valem dali por diante. Então, eu não poderia imaginar a Receita, a Procuradoria, reconhecendo de qualquer forma que automaticamente estaria rescindido o julgamento por conta da decisão do STF. Mas é possível que eles encampem essa tese e a gente vai ter que enfrentar isso dependendo da situação, empresa por empresa. Tá? Então, resumidamente, a gente entende que quem tem uma decisão já transitada em julgado de período posterior à data de corte e tenha restituído valores no passado, ou tenha valores a restituir do passado, anterior à data de corte, pode fazê-lo, mas está sujeito a uma ação rescisória, e a partir do momento que essa rescisória for deferida, e deve vir a ser, tem que restituir os valores. A gente também entende que tem essa restituição, dado que você não está descumprindo uma legislação, você está cumprindo uma ordem judicial, deveria também ser feito sem nenhuma penalidade, só com correção via Selic. Tá? Quem não entrou com a ação, se não entrou em nenhum momento com a ação, vai ter o direito de restituir a partir da data de corte, porque a data de corte também traz essa referência. A partir daquela data, vale a decisão do STF, e o STF falou que essa cobrança é indevida, então eu posso restituir os valores. Só que quem não tem ação tem um passo além, tem, vamos dizer, uma preocupação a mais, que é retificar todas as declarações fiscais do período e reabrir aí o prazo de decadência para avaliação dessas declarações. Tá? Então, a gente quem tem ação vai poder fazer habilitação de crédito, fazer compensação direta sem precisar retificar nada. Mas quem não tem esse caminho que também pode seguir, ou ingressar com uma ação agora só para restituir os valores, também é uma possibilidade. Tá? Também ficou uma ressalva durante o julgamento de que quem não pagou nada
já peitou essa tese, já acreditava nela, ou por algum motivo não pagou, não vai poder ser cobrado, por mais que seja de período anterior à data de corte, tá? Então, isso foi ressalvado durante o julgamento, o Barroso fez essa ressalva, se eu não me engano, e a Carmen Lúcia, como relatora que vai pautar a resposta integral lá, ela também concordou com esse ponto. Então, a gente entende que quem não pagou também, ou está sendo cobrado por não ter sido pago, tem o direito de não pagar e manter essa situação, tá? Então, isso resume o que foi a modulação. Agora, tem desdobramentos esse julgamento, né? Além de... a gente tem algumas lições para tirar daqui, né? E tem situações posteriores que a gente tem que tratar. A primeira delas é com relação a outros julgamentos que dependiam ou se espelham nessas discussões, né? Tem muita coisa em andamento em razão desse mesmo critério jurídico. A gente estava até comentando durante o julgamento, né, a equipe, que alguns ministros até sinalizaram, alguns poucos, na verdade, de forma favorável ou desfavorável a utilização desse racional para essas teses que a gente chama de filhotes, né? Mas acho que a gente vai saber melhor quando tiver melhor formalizado o julgamento, mas eu acho que o mais importante que faz a gente refletir sobre as teses filhotes com esse julgamento é o fato de que se considerou a data do julgamento, né? O 15 de março é a data do julgamento, né? Então, para a gente, se eventualmente uma empresa interessada em discutir, seja o ISS na base do PIS da COFINS, uma dessas teses, de pensar que o momento, considerando a modulação, que foi até a data do julgamento desse último, pensar exatamente que o momento é agora, porque depois pode haver a tendência de que haja, né, pelo que a gente viu agora da modulação, pode haver essa modulação, e aí a gente garante o ajuizamento até a data do julgamento, corre com isso. Então, é pensar no que a gente aprendeu, né, com isso, dessa modulação num caso de grande impacto, e esses também terão grande impacto, então fica para a gente essa lição, eu acho, sobre as teses filhotes. Eu concordo, e até vou trazer uma referência de um conceito de direito societário. O direito societário traz, né, que o gestor de um determinado negócio, seja porque ele presta contas para os acionistas ou porque ele tem que gerir bem a empresa, ele tem o dever de diligência. O dever de diligência impõe para o gestor que ele tem que fazer tudo aquilo que esteja ao alcance dele, que é esperado dele, pelo bem da empresa, pelo bem do caixa do negócio, pelo resultado. E uma das coisas que talvez o dever de diligência venha eu tenho que me antecipar, porque senão eu perco dinheiro. Eu tenho que propor medidas judiciais antes, ainda que eu não vá aproveitá-las em liminar ou correr qualquer tipo de risco, mas é saudável para o negócio que eu me antecipe, porque hoje em dia tem uma tendência de limitação de valores. Uhum. Gustavo, eu vou até puxar um spoiler aí dos últimos julgamentos, que assim, a gente não esperava lá virando o ano, quando saiu a pauta dos julgamentos do STF, a gente não esperava que ICMS e FIS/COFINS fosse julgado, não que não esperasse efetivamente, mas ele não estava na agenda de julgamento. Um exemplo do que a Rafaela estava falando é que, por exemplo, ISS na base de cálculo do PIS/COFINS está em condição de julgamento já. Uhum. Se você for olhar, ele está pronto para voltar para a pauta a partir do momento que indiquem. Então, assim, PIS/COFINS na própria base, a mesma coisa. Então, assim, a gente tem um cenário de possíveis julgamentos decorrentes iminente. Então, assim, vale a pena olhar para esse assunto, e como você falou, vale para você olhar para esse assunto agora. E também, talvez a gente não tenha tempo depois. E também no mesmo gancho aí, como desde o começo do ano até agora, como teve julgamento com modulação, né? Como a gente vem falando para os clientes, vem explicando cada um com a sua tese aí, por exemplo, de FAO e algumas outras. Então, acho que o que a gente está aprendendo é correr com isso, pensar estrategicamente para cada empresa se faz sentido. Já virou uma tendência, né? E aí, para a gente caminhar aqui para um fechamento de raciocínio, nessas primeiras impressões que a gente está trazendo,
já estávamos discutindo, e agora temos essa discussão vai continuar com relação a como aplicar o julgamento do STF. A primeira coisa que a gente destaca é como tratar as obrigações acessórias, em especial o que destacar na nota fiscal. Muitas empresas questionaram se eu devo, em razão dessas decisões, fazer a conta e apontamento do PIS/COFINS já fora da base do ICMS, já tendo o ICMS fora da sua base, na nota fiscal eletrônica, né, nos campos da nota fiscal eletrônica que eu tenho que apontar. A princípio, a nossa posição é a seguinte: a Receita Federal tem um entendimento oficializado de que não deve ser feito isso na nota. Isso deve ser feito na apuração mensal. E a Receita, até agora, por óbvio, porque estava aguardando esse julgamento, não alterou este entendimento. Logo, quem não tem ação terminativa ou quem não tem uma ação que especifique o tema, sendo conservador, siga a orientação da Receita. Não, faz na apuração. A partir do momento que a Receita mudar isso, faz na nota. Quem já tem uma ação especificamente detalhando o que tem que ser feita a exclusão já na nota, faça na nota. Efeito prático é muito pequeno, para fins financeiros é zero. O que tem de efeito prático, às vezes, é como o relacionamento com o cliente, aumento de margem de lucro, como que você trata isso na relação com o teu cliente, etc. Tá? Então, levem isso em consideração. Depois, acho que talvez esse seja um dos pontos mais delicados. Momento de reconhecimento para fins de imposto de renda e contribuição deste crédito. Né? Até aqui a gente vinha numa celeuma de como que isso era tratado e posições divergentes. A gente teve bastante debate sobre isso com os clientes. A Receita entende que o reconhecimento do imposto tem que ser no momento do trânsito em julgado, mas, por outro lado, ela não aceitava que o valor integral pudesse ser aproveitado, porque tinha essa pendência no STF. A partir de agora, a gente tem o reconhecimento do STF com relação a estes valores. Como tratá-los, certo? As teses são basicamente as seguintes, a gente não vai... aqui não é uma orientação específica, a Receita entende que é no término do processo, existe tese para defender que é no momento da habilitação do crédito, que é a partir daquela data que eu posso pegar o crédito e utilizá-lo, e tem quem defenda também que é no momento do aproveitamento efetivo, valor por valor, conforme eu aproveite. E aqui tem uma quarta situação, a gente estava debatendo bastante agora há pouco, que a partir de quando eu tenho reconhecimento dessa diferença que eu não aproveitei até agora? É de agora? É da data de uma habilitação complementar? Então, as empresas vão ter que discutir esse ponto aqui por diante. Aí, só para fechar, a Receita tem uma posição de que deve ser pago PIS/COFINS sobre qualquer restituição, porque é uma receita, mas tem uma boa discussão a respeito disso, porque é uma restituição de uma despesa indevida, e também tem uma discussão sobre tanto o imposto de renda e contribuição social, quanto o PIS/COFINS, sobre a correção dos valores, né? A Selic. A Selic tem uma dupla natureza, ela é, em parte, correção do poder aquisitivo da moeda, mas, ao mesmo tempo, também uma espécie de juros. Então, existe uma discussão grande hoje no judiciário ainda sobre a incidência ou não disso. São pontos que podem virar novas discussões, novas teses, e a coisa vai ganhando mais repercussão. Certo? Acho que isso resume o que a gente vinha falando nos últimos tempos, e o julgamento agora consolida. São poucos minutos depois dessa decisão, a gente não sabe a posição que a Receita, se vai vir aí alguma novidade com relação à limitação de aproveitamento, o que vai acontecer, etc. Mas, a princípio, todos vamos celebrar, pelo menos no ponto mais delicado, que era qual o ICMS a excluir, que era o ponto mais importante. Acho que uma grande vitória. A modulação vai limitar para algumas empresas, mas ficam algumas lições que a gente tem que levar daqui por diante. Né? Não sei se alguém que tinha algum fechamento, algum comentário complementar. Eu acho que é isso, né? A gente acabou abordando os principais temas.
assim, claro, primeiras impressões, né, como a gente já comentado, seja pelo ICMS destacado na nota, tão aguardado ICMS destacado, né, essa confirmação, e seja por conta da modulação. Muito bom, é isso mesmo, são as primeiras impressões da LBZ Advocacia, estamos levando então aqui para o nosso canal, também nesse podcast, para quem está ouvindo através do podcast, e qualquer alteração relevante, qualquer informação relevante, pelas nossas informações no site, no nosso Instagram, LinkedIn, em todos os canais do escritório, e por hoje é isso, eu acho que realmente já bastante conteúdo para um julgamento que acabou de ser fechado, né? Queria agradecer, então, a vocês. Obrigado, gente. Obrigada. Boas celebrações, muitas reuniões daqui por diante para esclarecer isso com todo mundo. Muita discussão. Exatamente. Confesso que eu nem acredito que julgou ainda. Então, julgou, calma, julgou, pelo menos julgou, isso sim, agora tem bastante discussão ainda importante. Então, tá ok, muito obrigada, vamos fechando por aqui, obrigada. Obrigado. Tchau, gente, obrigada.